Olá, doutora Kátia, tudo bem? Oi, bom dia, doutor Júlio. Tudo certo e com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como tá as coisas? A família? Tá tudo Que bem? bom. Estamos bem, graças a Deus. Tá bem física? Tivemos uma. Não, só faz uns 3 meses eu acabei perdendo meu cunhado, irmão do meu marido, né? Mas fora isso que a gente está se adaptando, É fogo, né? mas graças a Deus vai tudo bem. E ele faleceu do quê, doutora? Infelizmente é que o meu marido, eles são agricultores, né? Eles estavam trabalhando junto num outro município de residência do pai deles e ele acabou falecendo debaixo do trator com Nossa, um foi acidente. um acidente. E o seu marido, doutora, ele viu tudo. Assim, ele que socorreu. Na verdade, eles estavam trabalhando junto, né, na retirada de madeira ali, e só que daí quando terminaram o serviço, naquele período, o meu marido estava indo para casa de carro, uma estrada, né? E o meu cunhado vinha logo atrás com o trator. Aí o César chegou em casa, o irmão dele era para chegar logo em seguida, uns minutos depois. Aí ele viu que não veio, ele desconfiou que poderia ter quebrado o trator, né? Alguma coisa assim. Aí ele voltou, e no que ele voltou, ele se deparou já com o trator caído lá num barranco. Aí não viu o irmão dele aos redores, né? Acabando, ele achou o irmão dele debaixo do trator, só com a cabeça de fora, assim, a capota esmagou todo o corpo dele, assim, Meu sabe? Deus. Foi terrível, assim mesmo. Pesado, né? Bem pesado. Pesado. Até hoje, inclusive, eu tô aqui em cima, onde é do meu cunhado, né, que eles trabalhavam junto aqui também num outro município. Eu quase não vinha para cá, mas aí, como acontecimento, então eu passei vir mais para cá para dar um apoio moral, vamos dizer, presencial, porque aqui o meu cunhado já era divorciado, né? Então era só ele na casa. E daí, quando meu marido vinha para cá para trabalhar, ele acabava ficando aqui junto, né? E então, daí hoje até inclusive eu tô num outro município, nem tô em casa. Meus sentimentos, viu, doutora Kátia? Obrigada, A doutor. vida, ela traz surpresas boas e muitas vezes surpresas ruins, né? É E difícil. foi bem difícil mesmo. E até hoje ainda, tipo, a gente tá aqui, mas eu ainda não, parece ainda que não, sabe? Não caiu a ficha, Às vezes a né? gente fala, o dele, tipo, a gente não tem ele como falecido ainda, Eu entende? sei. Uma coisa muito estranha. Força, viu? Força, um abração Obrigada. no marido, na doutora também, com muito carinho, muito respeito. É uma passagem, né? A gente não sabe quando vai embora, por isso é bobagem a gente É, guardar mágoa. Eu sei que a gente não é perfeito, ninguém é, mas mágoa não vale a pena e também fugir de gente ruim. Eu aprendi, sabe, doutora, que uma pessoa ruim, gente problemática, o contrato não vale nada. A pessoa não, só vai, não é verdade? Ela só vai criticar, arrumar problema que não verdade. tem, porque o prazer dela pela frustração interior é infernizar a vida do próximo. Então, Sim, percebeu que é assim, doutora Cátia? Ó, cai fora. Não vale a pena, a nossa paz não tem obrigada. preço, porque é uma passagem curta, né? Sim, exatamente. É. Exatamente. Conta comigo, viu? Você ganhou mais que um professor, ganhou um amigo aqui, você, o marido. Muita luz para Obrigada. vocês. Tem filhos? Não, Né? infelizmente não temos, não. Mas Não, sempre tem um cachorrinho, um gatinho, não tem? também Também não, não? doutor. Também não? Também não. Aqui no sítio tem. Eles Tem. têm dois guapeca aí que acompanham eles nas Tá roças, vendo aí? Já mas são os filhinhos aí que você vai adotar aí, já adotou. isso. Não, eles são bem apegados, inclusive. Conta comigo, eu tô à disposição, viu? Força aí, tá? Obrigada. Força. Deus é Obrigada. maravilhoso e acho que a gente tem que pedir, né, a presença dele sempre. Para confortar situações assim é complicado, né? Sim, Vai doer vai doer sempre, mas vai doer e na cabeça dele, nossa senhora, trabalhava com ele e ainda voltou e viu aquela cena, nossa, tem que ter muita paciência, né? Parabéns pelo que você está fazendo, porque as pessoas piram, né? Acontecimentos sim, assim fazem a gente pirar, né? sim. É bem Força, complicado. Mas viu? ele Tá tá melhor. reagindo bem, Tá graças reagindo a Deus. bem. Ah, meu Deus. Força, meus sentimentos. E conta comigo, o que que tá acontecendo? Fala para mim, doutora.
vídeos e, né, eu acho até que eu citei alguma coisa dos seus livros no meu TCC, alguma coisa eu sei que eu Que já legal. fiz. Mas eu estou advogando, é bem recente, faz agora em outubro, inclusive. Que legal. Dia 30. Essa semana, deve ter feito um ano aí que eu peguei a minha carteira da OAB. Que legal. E Parabéns. eu tô, assim, eu não, Parabéns. obrigada. Eu não tenho assim experiência, não estagiei em escritório, não estagiei em fórum, nada. Então eu tenho muito pouca prática na questão prática mesmo assim da advocacia, de escritório, de processo. Né? Anteriormente eu trabalhava em registro de imóveis, tenho noções de direito imobiliário, a gente recebia processos, assim, mas aquela prática judicial mesmo eu não tenho. E eu tô com uma cliente que ela me procurou que ela tá desconformada com o ex-marido dela. Eles fizeram o divórcio, né? E lá fizeram por escritura pública, foi consensual. Na escritura pública constou lá que dentro do prazo de um ano eles iam colocar a casa à venda. Tá. E nesse período ele iria ficar morando na casa de graça, sem precisar pagar aluguel. Ou seja, Se a casa não comodato, fosse... né? De certa forma, um comodato. Isso. Esse acordo está lá dentro da escritura pública. Eu até pedi uma certidão, porque ela não tinha, para comprovar se realmente isso estava constando lá. E está lá dentro da escritura pública, uma cláusula estipulando isso. Aí ele ficou morando por esse um ano na casa, não foi colocada à venda. Aí isso foi em outubro de 2018. Mais ou menos um ano depois ele foi embora para o Maranhão. Aí ela me disse que eles locaram a casa para um terceiro, esse terceiro pagou aluguel, tudo certo. Acho que isso ficou mais ou menos por uns 2 anos aproximadamente. Aí ele voltou do Maranhão, pediu para o inquilino sair e voltou a morar na casa. Aí ela disse que ele sempre enrolando ela, né? E acabando, ele começou a pagar para ela um aluguel de R$500. Ele disse que não tinha condições de pagar mais e tal, enfim. Aí ela me disse que o último pagamento que ele fez de R$500 foi em julho de 2023. Acho que foi mais ou menos o período que, pelo que eu entendi, que ela me repassou, que ela casou com uma parcela. Não pagou mais nada. Não pagou mais nada. Valor nenhum. E lá na escritura pública, no acordo que eles fizeram, foi, né, que a casa seria colocada à venda, e dentro de um ano ele iria morar sem precisar pagar aluguel, mas após isso ele pagaria o aluguel, e a soma do aluguel se chegaria como é que diz? Ali pela imobiliária, ela ia fazer uma média de mercado. Uma média do mercado, mercadológica ali? Isso. Da avaliação de mercado de aluguel feita por 2 imobiliárias. Vamos supor que se o aluguel desse R$1.700, ele pagaria metade, 50%. Tá. Esse seria a forma de se chegar ao aluguel para ele pagar. E nos fundos do terreno parece que tem uma edícula onde mora o filho deles, o único filho que eles têm. E se o filho estivesse morando nessa edícula, também o valor da avaliação desse aluguel não levaria em consideração a edícula do fundo do terreno. Mas enfim, acabando o único aluguel, as únicas parcelas de aluguel que ele pagou, ele mesmo estipulou, disse que era R$500, não tinha condições de pagar mais. Ela acabou aceitando, porque ele só enrolando ela, porque a promessa dele era que ele quer comprar a parte dela, mas ele nunca compra. Ou seja, fica naquele jogo, né? Vou comprar, vou juntar, vou aprovar financiamento, mas não compra nada, né? Vou comprar e não compro, exato. Aí no acordo dizia que eles iam colocar em 2 imobiliárias, uma apontada por ela e outra apontada por ele, né? Ela tentou fazer isso, procurou uma imobiliária, apontar até outra imobiliária para colocar o imóvel à venda, enfim, tá isso até hoje. Aí no final, em resumo, desde julho de 2023, ele não paga mais nenhum valor de aluguel. Ou seja, inicialmente aí eu pedi se ela ficou no silêncio nesse período, né?
inicialmente foi um contrato de comodato, passou a ser um contrato de locação. Inicialmente foi um contrato de comodato, passou a ser um contrato de locação e com uma opção de compra, mas só enrolação, né? Ele nunca demonstrou interesse em fato de comprar, né? Exato. Aí eu pedi se ela ficou nesses quase 3 anos ali, que ele não está pagando mais nenhum valor, se ela tinha ficado no silêncio, se ela tinha cobrado os aluguéis dele de alguma forma. Ela me mandou no WhatsApp ontem que ela mandou mensagens em 2024 e fez ligações, mandou mensagens pedindo, né, tu não tá mais me pagando aluguel, eu quero receber o aluguel, ou tu vai comprar minha casa, como é que vai ficar? Então ela tem algumas mensagens enviadas fazendo a cobrança desse aluguel dele, mas ele não se manifesta com nada. Pelo que eu entendi dela, ela quer se livrar disso daí, ela não aguenta mais, né? Acho que a situação já está tendo um desgaste grande, né? Exato. E daí agora ela até está receosa, porque ele está ali quase 3 anos sem pagar nenhum aluguel e nada, às vezes entrar com uma ação de uso capião, alguma coisa assim, né? Sabe o que eu orientaria a doutora a fazer? Eu acho que seria... Aí eu pensei... Perdão, doutora, pode falar. Não, eu estava assistindo as suas aulas ali sobre extinção de condomínio e falava do arbitramento de aluguel. Só que aí eu fiquei na dúvida do arbitramento de aluguel, porque o aluguel, em tese, para mim, ele já foi estipulado lá no acordo, ele só não está pagando. O que a doutora poderia fazer, né? Acho que uma ideia boa seria bem interessante. Porque a coisa foi meio bagunçada, né? Infelizmente, ela se enrolou, né? Começou comodato, depois virou locação com opção de compra ali. Tanto é que está do jeito que está. Então, a doutora, para não correr risco, eu acho que teria que fazer, para deixar a situação mais robusta, para te proteger como advogada, primeiro, eu orientaria a cliente, eu venderia o serviço de fazer uma notificação judicial. Notificação judicial. Eu sei que tem a notificação, que nós estamos acostumados, extrajudicial, com o timbrado do escritório, ou o nome da doutora, mas ninguém respeita mais, né? Infelizmente. Então, a notificação judicial, ela não tem valor decisório. Um juíza, não vai julgar nada. Mas como ela é protocolada, distribuída no site do TJ, do Tribunal de Justiça, você vai lá em notificação judicial, tem o nome, né, da peça, mas não tem valor decisório. Mas é legal, por quê? Por mais que o custo seja maior, porque a doutora vai cobrar para fazer isso 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, e tem o custo ali que paga para usar o serviço do Poder Judiciário, por mais que tenha esse custo, ela é muito efetiva, porque tem o timbrado do Poder Judiciário, gera um número de processos. Então, quem recebe uma notificação judicial, em regra, tem mais receio, presta mais atenção. Nessa notificação judicial, daria para fazer o quê? Pedir a desocupação do imóvel em 15 dias, 30 dias, e informando que, se não desocupar, serão tomadas as medidas cabíveis, cíveis e criminais. Então, acho que seria muito interessante para a gente ajustar, né? E conseguir, de certa forma, respaldar o que nós vamos fazer. Então, acho que seria bem interessante fazer isso. Por mais que o cliente gastaria ali com a taxa judiciária e os honorários da doutora, 1 salário mínimo, 3 salários mínimos, que é o que é cobrado, eu acho que deixaria a operação mais robusta, né? E aí sim, no segundo momento, ela é proprietária, né? Ela é proprietária. Então, no segundo momento, o que eu faria? Aí eu faria uma ação reivindicatória. Eu não trabalharia com possessória e não trabalharia com ação de despejo. Eu iria alegar que, com base na propriedade, eu queria o imóvel de volta, que existia uma relação contratual no início, mas depois houve o quê? Houve uma má-fé, a qual a parte tomou posse do imóvel de forma de má-fé, né? De forma má-fé, realmente usufruindo da boa-fé dela. Então, eu tentaria ajustar nesse sentido. Por que a reivindicatória? Porque a reivindicatória é uma ação que a gente não discute posse. Então, é uma ação bem interessante, porque não entra na discussão de posse, entra na discussão de quem é proprietário. Se ela é proprietária na matrícula do imóvel, é uma ação que, com a notificação posterior à notificação judicial, a gente tem um embasamento para ganhar com mais facilidade, com mais rapidez. Tanto é que nessa notificação judicial, o que dá para a gente fazer, doutora? Dá para mencionar que quer a desocupação porque ela é a única e exclusiva proprietária.
e diante da situação, a doutora pode, sem aprofundar muito na notificação, falar que quer a desocupação em 15 dias, porque ela é a proprietária e não existe relação nenhuma contratual. Ô, doutor, É. perdão, só talvez eu esqueci de mencionar. Na verdade, no divórcio, os dois ficam como proprietários, tá? Ah, tá. Ele ficou na partilha, ele ficou com 55% e ela com 45%. Ah, ele ficou com Então 50. ele também ali ela fez uma cessão de uma porcentagenzinha para ele, não sei o porquê, porque pelo regime seria metade cada um do imóvel, né? Ela acabou cedendo para ele por escritura pública uma porcentagem. Aí na partilha ele ficou com 55% e ela com 45% do imóvel. Ah, tá. Essa informação que a doutora trouxe agora é muito importante, porque a nossa reivindicatória ela cai por terra. Então, isso que daí eu comecei a pensar aqui. Não, eu tinha entendido que ela estava na matrícula com exclusividade, mas na verdade não, ele tem 55. Eu devo ter esquecido de mencionar. Eles eram casados pela parcial, adquiriram o imóvel na constância do casamento e fizeram a partilha, ele ficou com 55 e ela com 45. Entendi. Então, nesse caso, não. Então, essa operação que nós falamos aqui era uma operação muito boa, bem sucedida, estratégia legal, se ela tivesse apenas na matrícula, com exclusividade. Ela exclusiva. Então, a gente volta, e aí sim, né, diante dos 55 que dói, hein? Dos 55 dá dó, viu? Diante dos 55 que ele tem, infelizmente, não tem jeito. Qual que é a nossa estratégia? O arbitramento do aluguel, né, seria uma ação autônoma, e a outra ação que pode ser feita é a extinção de condomínio, ou seja, chuta o balde, ou ele exerce o direito de preferência para comprar a parte dela, ou ela exerce o dela para comprar dele, e se não surgir um negócio nesse sentido, vai para leilão. Pelo menos ela se livra e se livra dele, né? Sim. Só um minutinho, por gentileza. As coisas mudam, você vê? Um detalhe faz toda a diferença, né? Sim, não, que eu me empolguei em falar e eu acho que esse detalhe eu acabei esquecendo de dizer e ficou... Imagina, que isso? Não, marca um professor, tem um amigo aqui para te ajudar, é que o meu raciocínio, eu falei, nossa, ele tá lá aqui abusado, né? Mas ele foi além, né? Ele foi abusado ali e bom de lábia, né? Porque ele conseguiu ainda 55%. Vai saber o que ele prometeu, o que falou, o que exigiu, né? Eu nem cheguei a pedir para ela por que ela fez essa cessão para ele, entende? Porque, assim, era o único bem deles, não tinha sentido ela ceder para ele uma porcentagenzinha, mínima que fosse, mas cedeu, né? De forma gratuita ainda. Ou seja, deixa a notificação, porque a notificação judicial, nesse caso, né, com essa informação que ele tem 55, ela só iria ajudar ele a abrir os olhos, pensar em ações, medidas protetivas, então deixa para lá. Vamos usufruir do efeito surpresa. E aí sim, eu faria o quê? Eu faria as duas ações. Faria o arbitramento de aluguel com tutela antecipada, porque é uma ação que é cara crachá, né? Então a chance da gente ter sucesso é grande. E faria a extinção de condomínio, porque a verdade é uma só, a extinção de condomínio, ou você compra a minha parte, ou compra a sua, não tem acordo, vai para leilão. Porque ela quer se livrar do problema, ela não aguenta mais, né? Exato. Aí é que tá, doutor Júlio, como lá no acordo do divórcio, eles, de certa forma, eles acordaram lá estipulando o aluguel, ele só não tá pagando. Nessa situação, é mesmo assim arbitragem de aluguel? Mesmo que já existe arbitragem de aluguel. Porque olha que interessante, o direito brasileiro, ele cai muito em contradição, né? Enquanto existe uma possessória, não cabe uma petitória. Eu até atendi uma advogada ontem, ela distribuiu uma ação reivindicatória, só que já tinha uma possessória em andamento. Eu falei, doutora, infelizmente o juiz vai aplicar o entendimento que não cabe. Enquanto existe uma possessória, não cabe petitória. Aí eu entrei no processo, qual a decisão que tinha? Justamente essa. Né? Falou, não cabe possessória enquanto tiver petitória. E nesse caso também é traiçoeiro, porque eles são coproprietários. E não cabe reivindicatória contra coproprietário, mas cabe arbitramento de aluguel. Como ele tem a posse exclusiva, então ele tem que pagar aluguel para ela de 45% da parte dela, proporcional, né? Então, entendeu? Então a ação de arbitramento de aluguel pura, com tutela antecipada, a chance de ganhar é gigantesca, é total, né?
não existe causa-ganha porque fatalidades acontecem, mas o risco é muito pequeno, porque o juiz vai olhar e falar, não, realmente ela tem 45%, está aqui na matrícula, se ele tem a posse exclusiva, não vai pagar os 55% dele, mas os 45% do imóvel, para ela, tem que pagar. Então é essa linha que a gente tem que seguir. E aí, fora isso, né, faz a ação de arbitramento de aluguel autônoma e faz a ação de extinção do condomínio por fora. Eu sei que tem advogada, que gosta de fazer uma ação só e colocar em tutela antecipada o arbitramento de aluguel. Só que o direito é muito maluco, né? A prática é muito diferente da teoria. Se a doutora pedir arbitramento de aluguel na ação de extinção de condomínio, é muito provável que o juiz não dê a liminar. O juiz, juíza, ele vai falar que tem que dar o contraditório, que a parte tem que se defender. Pedir arbitramento de aluguel em tutela antecipada, a gente não leva, nem na reivindicatória, salvo exceções, né? Então, pedir de forma autônoma, por mais que o cliente faça uma outra ação no nome, mas a nossa chance é muito maior da gente ter sucesso, né? Sim, até isso eu achei bem interessante quando eu estava assistindo os seus vídeos, que o doutor comentou, porque os que eu tinha visto até então seria a extinção de condomínio com o arbitramento de aluguel junto, na mesma ação. É muito comum. Daí eu achei a sua estratégia interessante, fazer separado justamente porque o pedido principal é aquilo ali, né? Não tem... É muito louco, né? O juiz, quando pega uma tutela antecipada de arbitramento de aluguel, tanto na ação de extinção de condomínio quanto numa reivindicatória, eles dão um despacho, né? Não vamos reconhecer a tutela, está indeferida, porque é um caso que deve ser dado contraditório, precisa entender melhor a história, né? Os juízes fazem isso no geral. Quando você faz o pedido autônomo, é engraçado. Cara crachá, não tem o que fazer, dou a tutela antecipada. Então, por mais que o cliente tenha um custo a mais, uma ação a mais, mas nesse ponto ela é benéfica, né? Compensaria fazer para a gente conseguir ter sucesso na operação. E teria preferência na ordem do protocolo, no momento de protocolar as ações? Primeiro uma e depois outra, ou isso independe? Não, nesse caso isso independe. Independente de distribuir primeiro uma ou outra, não vai mudar o cenário, não. Provavelmente a gente vai ter sucesso na estratégia jurídica, né? E não precisa, e obviamente, então também não precisa fazer, vamos supor, se eu peticionar primeiro o arbitramento, mencionar lá na extinção que existe aquela ação, também não há nenhuma ligação com isso? Também não. Informar, É muito não? comum isso, né? Então você vai fazer um embargo de terceiro. Poxa, se dá para fazer os capião antes, faz, porque quando você for fazer um embargo de terceiro, esse uso capião já te ajuda a aprovar a posse. Então tem muito isso no direito, mas nesse caso da doutora não. Tanto faz distribuir primeiro o arbitramento ou a ação de extinção de condomínio. Legal, né? E na ação de arbitramento de aluguel, eu já posso ou devo pedir para ela juntar as duas avaliações de corretor para já colocar ali o valor do aluguel em si? Parabéns, doutora. Essa ideia da doutora é perfeita. Por quê? Se a doutora já, nas duas ações, já juntar a avaliação, pede para um corretor de imóveis, às vezes um arquiteto, engenheiro, né? Faz uma avaliação simples, ou a doutora apresenta ali, ela apresenta a avaliação mercadológica, é muito melhor do que não apresentar nada, ou pedir uma perícia, ou meio que incentivar ou deixar o juiz nomear um perito. Porque um perito para fazer a avaliação mercadológica, tanto na ação de arbitramento de aluguel quanto a arbitramento de aluguel, cobra em média R$5.000, de 3 a 5 mil ou mais, né? Então, não foge. Perícia é algo que a gente tem que fugir, só quando realmente é necessário, porque é muito caro, né? Diz a lenda porque os peritos cobram um valor maior, porque alguns juízes exigem que eles dividem a metade dos honorários, né? Por isso, quando a gente consegue justiça gratuita no Brasil, artigo 98, a ideia é que a gente conseguisse, né, justiça gratuita para a perícia. Está lá, está no artigo 98 do Código Civil. Mas o que os juízes fazem? Não, tem que pagar o perito, porque coitado, ele é um terceiro, ele não recebe uma remuneração do Poder Judiciário. Os juízes usam essa manifestação porque existe divisão de perito, de honorários de perito com juiz ou juíza. É claro que isso deve acontecer em outros países, no Paraguai. O Brasil é um país honesto, no Brasil não deve acontecer isso, né, doutora? Imagina, jamais um juiz vai se sujeitar a receber 5 mil a perícia, 2,5 dinheiro para mim, né, fazer isso 10, 20, 30 vezes por semana. Isso é algo que acontece no Paraguai, Brasil não, a gente só está mencionando aqui, né? E o que era a outra questão que eu ia comentar? Pois é, e a questão da prescrição disso?
desse arbitramento de aluguel? É isso que ele não pagou para trás? É engraçado que nós temos aquela prescrição que nós conhecemos do 206 e 205, né? Que fala de 3 anos. Mas a extinção de condomínio e arbitramento de aluguel, em regra, a prescrição é diferente. O entendimento trata-se de uma discussão de propriedade. Então, temos o entendimento hoje que essas ações, a prescrição, elas são de 10 anos, né? Então, é diferente. A ação de arbitramento de aluguel pura, ela é diferente da ação de aluguel, né, convencional, de despejo, né? Sim. Então eu poderia... Tá, mas daí então eu não levo em consideração os 3 anos? Os últimos 3 anos ali? Do 206, daí não? O que a doutora pode fazer nesse caso é deixar claro que tentou fazer a cobrança recentemente. Evita de dar margem de defesa para eles, né? Tem juiz que vai aplicar o parágrafo 3º do 206. Vai falar, 3 anos, arbitramento de aluguel, ação de arbitramento de aluguel, 3 anos. É claro que nós temos essa discussão, muita gente pensa que é 10, porque é discussão de matéria de propriedade. Para a gente não dar brecha, o que a doutora pode fazer? É deixar claro que está cobrando aluguel agora, né? Agora, porém, sempre cobrou aluguel. Então, tenta fazer de uma forma que a gente não caia nessa prescrição. E dá para fazer isso. Mas aí, mesmo assim, doutor, eu ainda estou com um pouco de dificuldade de entender. Ela vai cobrar daí daqui... Eles se separaram quando? Quando que foi? Faz muito tempo? Em 2018. Tá. Porque o marco inicial, nesse caso, né, seria após o divórcio e a separação judicial. 2018 já passou, 7 anos. Então a gente não pode falar nisso. Outro marco inicial para contagem de prazo é após a efetiva oposição judicial ou extrajudicial de um, né, dos coproprietários. Essa tá mais segura para nós. E a partir da divisão, outro marco inicial, a partir da divisão do imóvel. O que dá para fazer? Dá talvez para falar que a divisão do imóvel foi feita lá atrás, só que a gente menciona que isso foi um combinado recente. Então, tentar fugir desse marco inicial. Tentar falar que... A doutora pode, na peça, falar que a divisão não foi feita após o divórcio, foi feita recentemente. Tanto é que houve um contrato onde o combinado era pagar aluguel. Foge dessa situação para a gente não correr risco de cair na prescrição dos 3 anos, entendeu? Porque, pelo que eu entendi que ela me passou, eu acho que o que ela está querendo ver a possibilidade de cobrar dele os aluguéis seria esse... Porque até, deixa eu ver, eu anotei aqui, até 1/7/2023 foi o último pagamento que ele fez de R$500. Tá. Então, eu acho que a intenção dela seria cobrar dessa data para frente ali até agora, que ele não pagou mais nada. É que nós temos dois pontos, né? É até importante explicar para ela. Tudo bem, é muito comum a gente mencionar na ação de arbitramento de aluguel, é muito comum a gente mencionar os aluguéis anteriores, mas juiz nenhum vai dar. Porque o arbitramento de aluguel é de hoje para frente, se for dada a tutela ou não. Esses valores que foram deixados de pagar, aí já é outra ação, que aí seria a ação de perdas e danos. E aí entraria nos danos materiais, entendeu? Seria uma ação de... É isso que eu estava... Perdas e danos. Eu estava conseguindo fazer a junção. Eu digo, tá, mas arbitramento de aluguel para mim é daqui para frente. Daqui para frente, tá certo. Ele já tem um acordo lá no divórcio, por escrito, lá na escritura, estipulando o aluguel, entende? Então, como é que eu vou fazer um arbitramento para cobrar alguma coisa se já está previsto lá? Por isso, a ideia é fazer o quê? É justamente isso. Perdas e danos para cobrar esse período anterior. Você vê como, nesse caso em si, nós temos em média 3 ações, hein? Não é nem 2, né? Pois é, aí eu ia comentar mesmo agora, tá? Então seria uma de perdas e danos pelo que ele deixou de pagar, o arbitramento para daqui para diante e a extinção de condomínio. Propriamente. Agora, no arbitramento de aluguel, o que a gente tem que fazer, é claro que a gente defende, né, a jurisprudência que fala que é 10 anos, mas para não cair na jurisprudência de quem defende que é 3, conforme o artigo 206, e com certeza vai ser matéria de defesa deles, é a gente achar esse marco inicial longe dessa prescrição, dos 3 anos. Então, deixar claro que a divisão não foi feita após o divórcio ou separação. A divisão não foi feita após a separação e o divórcio, muito menos após a efetiva oposição judicial de uma ação. Também
não foi feita após a divisão do imóvel, mas sim conta-se o prazo a partir de quando deixou de pagar, porque aí não entraria nos 3 anos. A doutora consegue se blindar em relação a isso para não dar margem para eles se defenderem, entendeu? Tá. Esses 3, vamos supor, se o juízo levar em consideração o prazo prescricional de 3 anos, seria 3 anos a partir do momento da partilha do imóvel, que eles fizeram a partilha? Partilha. Essa é a matéria de defesa. Com certeza, o outro lado vai bater nisso, vai falar assim, não, prescreveu. Por quê? Porque o marco inicial poderia fazer a ação a partir da separação de divórcio. Por isso, na peça, a doutora tem que falar, não, o nosso marco inicial aqui é a partir do momento em que foi feito o acordo, né, a falta de pagamento. Então, justificar ali. E daí poderia ser usado essa data de 1/7/2023, que foi, vamos supor, a última parcela que ele... Poderia. É isso que a gente tem que defender, porque aí não cai nesse risco da prescrição. E a ação de perdas e danos também a gente precisa pensar que a perdas e danos também prescreve de 3 ou 5 anos, dependendo da relação jurídica, né? Relação de consumo, 5 anos. Mas nesse caso, que são relações cíveis, responsabilidades contratuais, o prazo é de 3 anos também. Então, a mesma regra que nós vamos usar, a mesma estratégia que nós vamos usar na ação de arbitramento de aluguel, se ela quiser fazer a perdas e danos, a gente tem que usá-la também. Dos três. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Para recuperar esse valor que ela deixou de receber, perdas e danos. Mas a gente tem que estar sempre esperto que a contagem do prazo ela se inicia a partir do conhecimento do dano, né, ou da autoria, a partir do momento que ele deixou de pagar. Mesmo que ela tenha mandado mensagens, tem ali no WhatsApp mensagens dela cobrando esse aluguel que ele deixou de pagar, ela tem isso? Mesmo. Algumas mensagens. Mesmo. Na verdade, a gente vai conseguir cobrar o que não ultrapassou os 3 anos, né? Você vê como um caso simples, ele é complexo, né? Porque você vê, não é uma ação, já são 3, né? Mas são 3 ações que a doutora consegue trabalhar com qualidade, né? 7 de 2023, 7 de 2024, 7 de 2025, estaria dentro de 2 anos e pouquinho ainda? 2 anos e pouquinho. E essa perdas e danos, ela não seria possível colocá-la junto no arbitramento de aluguel? Não cabe? Se a doutora fizer isso, cabe, mas também eu acho que deixa a ação muito pesada. Deixa a ação... a doutora perde a oportunidade de ter uma ação em mãos rápidas. A ação puramente de arbitramento de aluguel com tutela antecipada é rápida, porque não tem muito o que falar, muito o que decidir, muito o que provar. Olhou a matrícula, pronto. Entrou no mérito de perdas e danos, o que vai acontecer? Audiência, destruição de julgamento. Então, a doutora vai perder tempo. Se a cliente tem condições, faz por fora. Porque o português, claro, o valor vai ser o mesmo. Porque vai recolher a taxa em cima da perda de dano que foi gerada, né? E se a gente encaixar essa perda de dano dentro da ação de arbitramento de aluguel, o valor vai ser o mesmo, porque 12 aluguéis mais o valor da perda de dano cobrado, né? Eu não cheguei a conversar com ela ainda sobre que eu vou marcar ainda, provavelmente, para ter uma conversa com ela, uma consulta, né? Eu acredito que ela não se encaixa na questão da justiça gratuita. Eu não sei exatamente qual as reais condições financeiras dela, né? Mas acredito eu que talvez ela não vá se enquadrar na questão de gratuidade da justiça para pedir nesses processos. E outro ponto também, que isso é legal também, já a ação de extinção de condomínio, a doutora vai usar o artigo 1320 do Código Civil. Ela não prescreve. Esse artigo 1320, ele fala o quê? Que a todo tempo será lícito o condômino exigir a divisão da coisa comum. Então, a gente não tem prescrição. É o famoso caso de imprescritibilidade, né? Então, na ação de extinção de condomínio, a doutora está tranquila porque não tem prescrição. Mas perdas e danos a gente tem que ficar esperto aos 3 anos e arbitramento de aluguel também.
data da ação para frente. Da data da ação né? para frente. Retroagindo a data da citação ou, se ela tivesse uma notificação anterior, da data da notificação. É isso? É isso, ou é isso mesmo. É isso, né? É isso mesmo. Ou então a gente pode tentar se valer dessa data ali do mês 7 de 2023 para ficar dentro dos 3 anos, para não cair na prescrição ali. Verdade. E nesse caso, explica para a cliente o porquê fazer elas autônomas, né, separadas. Porque fazer em conjunto essas ações, a chance de a gente perder a tutela antecipada do orbitamento é muito grande, a chance do juiz querer instruir melhor, marcar audiência de instrução e julgamento é maior. Então, separando estrategicamente, a gente tem uma chance maior de ganhar e, principalmente, né, tudo ser mais rápido, né? Não vai travar. Porque o que adianta a doutora fazer extinção de condomínio, aí perdeu dentro dessa ação o arbitramento de aluguel, aí perdeu a perdas e danos. A doutora vai ter uma sentença parcial, né? Risco até de sucumbência. Então, separando, o risco é muito menor e estrategicamente a gente só leva vantagem. Sim. E nessa ação de extinção de condomínio, as custas judiciais, eu posso tentar fazer sobre a metade do valor, que seria sobre o 45%, que seria a porcentagem dela do imóvel, ou eu tenho que colocar sobre o valor total do imóvel? Não, pode sim. A doutora, o que a doutora faz? A hora de colocar o valor da causa, coloca lá o valor da causa, tal, né? 45% do valor venal. Valor atribuído a 45% do valor do imóvel, né? De titularidade da autora. Então dá para fazer isso sim. E aí com certeza dá para fazer. Com certeza a parte vai debater, né? Mas impugnar, mas a doutora tá usando um mecanismo correto. E doutor Júlio, essa extinção de condomínio pode acontecer do imóvel não ser vendido nas duas praças, ali nos 2 leilões? Pode chegar a acontecer isso? Pode, já teve casos aqui no escritório que a autora conseguiu exercer o direito de preferência, ela ficou muito feliz. Ou a parte ré, eu pago lá o valor, né, que foi avaliado. Também é bom, encerra o processo, resolve rápido, mas já aconteceu de ir para leilão, a parte autora não quis fazer acordo, não quis exercer o direito de preferência, nem a parte ré, foi para leilão, primeira praça ninguém rematou, segunda praça ninguém rematou. Hoje é um pouco mais difícil, por quê? Porque está na modinha do leilão. Todo mundo se acha investidor, tá meio chato, o mundo tá meio chato, né? A gente pegou a geração dos anos 90, o mundo atual tá chato, né? Todo mundo é fitness, todo mundo é investidor, trabalhar quebrando ninguém quer, né? Tá esquisito, tá estranho. E hoje tá na modinha, né? Vou investir em leilões. Então, hoje o leilão é muito procurado, então é difícil não arrematar. Se tiver preço, o imóvel é arrematado. Mas pode acontecer, pode acontecer. Pois é, mas supondo-se que não aconteça a arrematação, o processo se extingue assim, ou porque eu não tenho experiência nenhuma com não, na verdade, a doutora ganhando a ação de extinção de condomínio, que é uma ação que normalmente a doutora vai ganhar, é natural, né? Porque é cara crachá também. Mesmo que alguém não arremate o imóvel, a doutora ganhou a ação. Então, na verdade, ganhou a ação, tem direito à sucumbência. Se não for arrematado em primeira praça, segunda praça, pode desarquivar o processo e pedir que vá à asta pública novamente, depois de um certo tempo. Como que funciona? Vai a leilão, ganhou a ação, já tem direito de sucumbência, procedente. O próximo passo é pedir que seja nomeado um leiloeiro, se ninguém exerceu o direito de preferência. Vai a leilão, primeira asta pública, segunda asta pública. Ninguém arrematou, o juiz pede para se manifestar. Nessa manifestação, o que a doutora pode fazer? Requer que o processo seja suspenso por prazo de 60 dias, 90 dias. Suspendeu. Desarquiva o processo, pede que vá à asta pública de novo. Aí normalmente arremata. Não arrematou? Pede a suspensão do processo. Ou seja, a doutora deixa ele vivo para poder usufruir desse trabalho da asta pública. E se caso, numa situação dessa de não ter sido arrematado, e a parte conseguir, por meios próprios, achar um comprador, ele pode ser mencionado isso no processo? Ou ele teria que... Pode, boa. Alguém fazer, vamos dizer assim, uma compra direta? Tanto ele como ela, né? Então achou um comprador, achou uma pessoa interessada. Dá para atravessar uma peça
ou a pessoa pode fazer isso, ou a gente pode fazer isso, né? O advogado, a advogada dele, ou a doutora, como advogada dela, atravessa uma peça informando, olha, requer que seja deferida a venda direta, pois existe uma pessoa com interesse. Aí o juiz pede para se manifestar, a parte vai se manifestar, volta para o juiz, se o juiz autorizar, o depósito é feito em juízo. Então dá para fazer isso também, tanto ele como a doutora. Numa eventual não venda no leilão, né? Uma eventual não venda no leilão. Ou até antes do leilão, também é feito isso também. Ah, tá. Também. E tem a chance também desse imóvel ser vendido assim por um valor mais baixo do que o valor de mercado. Acho que tem um limite ali, né, de venda. Não sei, eu acho que, se eu não me engano, é 50% do valor do imóvel. Na verdade, o leilão extrajudicial, o leilão judicial, em virtude de execução, reclamação trabalhista, não tem muito como a gente controlar. Mas a ação de extinção de condomínio tem, porque a ação de extinção de condomínio, se o juiz pedir uma avaliação ou a outra parte impugnar o valor que a gente alega ser o valor real, dá para impugnar, dá para questionar, então dá para cuidar desse valor, né? Até mesmo se for leilão, dá para fazer isso, que o valor do imóvel não seja vendido por menos do valor tal. É um leilão que você consegue, em regra, rastrear melhor. Porque ela comentou que ele praticamente não está mais fazendo as manutenções do imóvel, justamente, eu acho que para depreciar o imóvel e a hora de avaliar. É que aí já virou também, né, doutora? Eu imagino que casos assim não tem jeito, já vira um pouco de briga de picuinha já, né? Um do outro, né? Não é? Na verdade, eu tô achando ela muito paciente, entende? Ela tá sendo muito, eu acho que ela não quer briga com o ex-marido, mas não, acho que ela não tem outra situação a não ser fazer essa execução aí mesmo e extinção de condomínio, tá? Vamos dizer, eu tacar o pau nele, porque não tem. Às Não vezes tem mais jeito. vai saber, né? Às vezes tem esperança de voltar, vai saber. Às vezes o homem Não, ela casou de novo. casou de novo. Talvez ele, né? Talvez ele, mas ela seguiu a vida, ela casou de novo e tá só se incomodando com isso daí. Ela quer resolver essa situação, sabe? Às vezes até só se mexeu agora porque o atual marido pegou no pé, né? Falou, você tem que resolver isso aí, né? Pode ser também, né? Talvez. Talvez. Tá, então, doutor Júlio, aquela questão da notificação judicial, aquilo eu esqueço também, Esquece. né? Não, esquece. A questão de notificação judicial só vai alertar ele como uma tese defensiva, né? Então a gente deixa de lado a reivindicatória também e a gente se concentra no quê? De conversar com ela, marcar uma reunião e falar, olha, eu como profissional preciso te explicar que poderíamos fazer tudo numa ação só. Qual o prejuízo disso? Provavelmente você vai perder a tutela antecipada, a ação vai ficar mais demorada, se a gente perder, não vai, se ganhar não ganha tudo, ganha parte, vai ser muito mais complicado, mais sofrido. Se a gente separar as ações, estrategicamente, o custo é muito parecido, porque na verdade só vai desmembrar, mas o percentual da taxa judiciária é o mesmo, né? Então você não vai gastar mais por isso, vai gastar com honorários, mas tecnicamente por taxa recursal ou taxa judiciária inicial, não. E a estratégia se torna melhor, porque é mais provável que seja feito um acordo, porque são 3 ações, né? Então, nesse cenário, pode ser que ele, né, ou o advogado, a advogada que esteja trabalhando para ele, vamos fazer acordo aqui, porque são 3 ações, eu vou gastar muito com o advogado, não aguento mais chegar citação para mim, força a fazer um acordo. E estrategicamente a gente consegue ganhar uma por uma, com mais facilidade, ter uma chance maior de ter sucesso. Então, explica isso direitinho para ela entender o porquê as 3. Porque hoje em dia tem muito palpiteiro, tem muito advogado maldoso, né? Advogado que quer queimar a doutora para captar o cliente. Então pega um profissional desse, que o próprio mercado exclui, ele conversa com ela e fala, olha, tá estranho, poderia ser feito na mesma, tá errado. Não é que tá errado, é que a doutora está sendo inteligente, estrategicamente é muito melhor, né? Então, para evitar, se acontecer um comentário desse de uma pessoa maldosa, a doutora pelo menos já preparou ela e explicou o porquê fazer separado, né? E a questão de honorários, doutor, o doutor acho que tem escritório em São Paulo, né? Se eu não me engano. Tem, o escritório fica aqui em São Paulo. Eu moro aqui no estado de Santa Catarina. Ah, que legal. Eu vi em alguns vídeos que o senhor comentou de 5 salários mínimos
mínimos para ação de arbitramento, sobre 5 salários mínimos, não, 5 valores de aluguel? Na verdade, Mais ou menos. existe a tabela da UB estadual, né? Só que a tabela da UB é horrível, né? A UB, eu vou te falar, eu dou muita palestra na UB, já fiz parte de diversas comissões, presidência, mas hoje o meu entendimento da UB, não sei se a gente vai amadurecendo, eu entendi que a UB, ela infelizmente virou cargo político, né? Então as pessoas que procuram a UB procuram um lugar para encostar para atender os clientes ali, procuram um lugar para poder amanhã almejar um cargo político, porque infelizmente a OAB perdeu a credibilidade, né, do advogado, da advogada e da sociedade. Tanto é que a OAB está mais preocupada em fazer festa junina, sorteio, do que propriamente um setor ativo de prerrogativas para defender o advogado, ajudar o advogado iniciante. A OAB de uns anos para cá, muitos anos para cá, dá vergonha. Eu acho que é mais confiável, mais participativo um sindicato dos bancários, o sindicato do metalúrgico, do que a OAB para os advogados, né, para a sociedade. É uma vergonha. Então, o que orienta a doutora a fazer sempre? Né? Tudo que vem da OAB hoje causa desconfiança, infelizmente, não credibilidade. E nesse caso, e na tabela da OAB, está errado, porque ela é muito fora, ou é o valor muito alto ou muito baixo. Então, o arbitramento de aluguel é cobrado 5 aluguéis, né, de 3 a 5 aluguéis pretendidos. A ação de extinção do condomínio normalmente é cobrado o valor de no mínimo R$15 mil, né, até 20, 25. Se o imóvel ultrapassa 1 milhão, é cobrado mais 20, 15 mil, mais ou menos é praticado isso. E na ação de perdas e danos é cobrado normalmente 3 salários mínimos mais 20% do êxito. Essa é a cobrança de mercado, da prática, né? Diferente da tabela da OAB, que acaba judiando do advogado porque cobra muito ou cobra menos. Então, não cai com uma conexão com a realidade, né? Até a tabela da OAB tinha que ser mal feita. Deus do céu, né? A OAB parece que faz tudo mal feito, né? Eu estava dando uma olhadinha na tabela nossa aqui de Santa Catarina. A ação de arbitragem, ele traz lá o valor o piso mínimo, né? Se bem que o máximo ali não difere muito, acho que não dá R$1.000 de diferença, tá? Mas o piso seria R$3 mil. E a extinção de condomínio, salvo engano, se eu não estou enganado, acho que estava o valor de 6 mil. Você vê? Tá muito fora. Aí você pega uma tabela da OAB, o tribunal do júri. Poxa, o tribunal do júri é algo que é cobrado dependendo do caso, né? 50 mil, 30 mil. A tabela da OAB é muito fora da realidade. Ou cobra muito pouco, que é o caso dessas ações nossas, ou cobra muito. E aí não é a realidade que é cobrado no mercado, o cliente foge, não tem lógica. Ela judia do advogado e judia do cliente. Ou tabela da OAB vergonhosa, né? Por que fazer uma tabela dessa? Então não cabe tabela nenhuma, né? Para fazer uma porcaria dessa, né? O imóvel dela ali, ela me falou que, eu acho que sem ter avaliação de corretor, mas ela disse que deve estar mais ou menos em torno de uns R$400 mil esse valor, esse imóvel deles. Na escritura, na época, lá em 2018, eles já atribuíram um valor de 300 mil. Aí, como não foi feito as manutenções, o imóvel deve estar precisando de alguns reparos, provavelmente ela mais ou menos jogou esse valor de R$400 mil. 400 mil reais. Não, a doutora vai conseguir dentro desse orçamento, é um orçamento real, né, dentro da realidade, e a estratégia de separar as ações é perfeita, para a doutora mostrar serviço, qualidade, perfeita, a estratégia é perfeita, sim. Se fizer tudo numa ação só, meu Deus do céu, primeiro que a doutora não vai aproveitar uma ação, em regra, ganha, né, a gente pode falar isso, que é a ação de extinção de condomínio. Por quê? Porque vai ter várias brechas, vai perder vários pontos, né? Então não, vamos trabalhar separado para a gente aumentar nossas chances de sucesso, né? E sem contar também, né, doutor, que se for fazer essas três, vamos dizer, ações numa só, né? Acaba se tornando uma petição muito extensa. Não, é horrível, é horrível para trabalhar, a gente vai tomar não aqui, não ali, é horrível. Estrategicamente, não é a questão só nossa de honorários, mas é a questão real, né, de trabalho, de qualidade no trabalho, né? E é o que a doutora falou, uma peça que ficaria com 10 laudas, se for juntar tudo, vai ficar quantas laudas, né? Meu Deus do céu. Acaba até pra gente mesmo, acaba desestimulando, porque tu acaba, meu Deus, no final ela se torna muito extensa, tu tem que ficar interligando uma coisa com a outra. Fica pesada, fica cansativa, fica confusa, e aí começa a vir as negativas das tutelas. É horrível, não é uma estratégia boa, não, é uma estratégia equivocada. Inclusive, doutora, explica isso para cliente, viu? Explica, sabe por quê?
porque não é o caso, né? Mas vamos dizer que vá, né? Vá até um advogado, advogada, esses advogados maldosos. Poxa, vai falar, por que não fez junto? Será que a doutora não sabe? E, infelizmente, tem profissionais desse nível, né? Então, é uma forma da doutora se proteger, né? Se proteger em relação a isso. Tá. E, então, seria uma ação de perdas e danos, ação de arbitamento de aluguel e ação de extinção de condomínio propriamente dito. Perfeito. Obviamente que eu já vou pedir, se der certo, eu vou pedir para que ela apresente já as avaliações de duas imobiliárias, tanto referente ao valor total do imóvel para fins da extinção de condomínio, também como avaliações para fins de habitamento do aluguel, para eu já colocar isso anexado junto com a petição inicial dos processos, né? Que eu acho que facilita e já traz mais informações. Mais informações, verdade. Aí a questão do arbitramento de aluguel, a regra é da data da ação para frente. Da data da ação para frente. A gente às vezes coloca, chuta, né? Mas nunca vai levar, porque não tem sentido. O arbitramento de aluguel dali para frente mesmo, né? Sim. E a questão do retroativo é a perdas e danos. É a perdas e danos. A questão das duas ações aqui é aquela questão da prescrição. É isso, doutor, que ainda está um pouquinho confuso na minha mente. Mas vamos... 3 anos a prescrição. Guarda assim, né? Em relação ao arbitramento de aluguel, 3 anos é a prescrição. Então, 3 anos é a regra. A jurisprudência atual, né, os juízes mais atualizados, eles classificam em 10 e não 3. Mas tem juíza que quer se livrar do processo, quer bater meta. Então ele vai pegar o mais fácil, vai pegar o artigo 206 do Código e falar, prescreveu 3 anos. Para a gente não cair nessa prescrição de 3 anos, o que a gente tem que fazer? Só tomar cuidado como a gente vai alegar, né? Ou seja, eu não vou dar brecha para falar que a contagem do prazo, eu estou cobrando aluguel porque é em virtude do término do relacionamento. Você está dando brecha, porque o termo inicial para a contagem de prazo, em regra, nesses casos, é o término do relacionamento, a separação. Então tem que falar, não é da separação, porque existe um contrato. Excelência, atenção, existe um contrato assinado, um combinado. Por quê? Para fugir justamente dessa tese defensiva, né? Então, nesse caso, como estratégia, eu elaboro a partir dessa data ali de 2023, justamente porque já existia esse acordo e até então ele estava pagando o aluguel e deixou de pagar. Eu permaneço dentro do prazo dos 3 anos. Isso, aí, ou seja... É o que eu falo, salvamos a ação, né? Salvamos a ação. Mas eles podem usar, ao contrário, como alguma matéria de defesa. O prazo lá dos 3 anos, a partir da partilha lá da separação. Pode, e provavelmente vão usar. Mas até aí, pelo menos, a doutora criou um argumento dizendo, não, vamos contar daquele prazo, não é daquele prazo, entendeu? Agora acho que ficou mais claro um pouquinho. Não, nessa linha, a chance de dar certo... É bem confuso essa questão. Ainda mais pra gente que tá no início, começando a lidar com essas questões. Mas cá entre nós, né? Mais devagarinho. A doutora mais que o professor tem um amigo aqui, sempre que precisar me chama para mentoria. Tô aqui para te proteger o caso. Mas o direito ele é confuso. A gente reclama de letra de médico, né? Que é feia, né? Mas o direito, os juízes também, os despachos são horríveis, não dá para entender nada. A legislação, né, por mais que melhorou muito o novo CPC, o Código Civil atual, mas ainda é confusa. O direito judia muito da nossa mente, né? Sim. E tanto é que eu até disse pro meu marido, eu disse, não, eu acho que eu vou marcar uma consulta, uma mentoria com o Dr. Júlio, porque a gente busca na internet, tu busca nos livros, mas tem coisa que tu não... E no Google, vamos dizer assim, né, óbvio, eu faço pesquisa, mas eu sei que tu não pode confiar em tudo todas as informações que tu vê ali, né, que te trazem atrás. Então, hoje nós estamos usando de uma fonte confiável. A inteligência artificial, a gente precisa tomar muito cuidado. Exato. Eu dei uma aula faz uns 10 dias, acho que deu uns 10 dias. Foi no mestrado, nós fizemos uma pesquisa prática no Google, de um caso prático. De 12 respostas, 9 estavam erradas. 9 respostas estavam erradas, né?
Então, olha o risco disso, né? Da gente usar a inteligência artificial. Então, dá para nos ajudar? Dá, mas precisa tomar muito cuidado. É, Bastante, né? bastante. Bastante cuidado. Bastante cuidado. E isso é uma coisa que eu já tenho assim por natureza, porque como eu trabalhava em registro de imóveis, a gente não pode, né? Tudo muito minucioso, tudo muito cara crachá, né? Eu preciso disso, tem, tá ok, né? Se não faz ou não faz, né? Não é, eu acho, eu faço porque a lei permite, ou eu não faço porque eu tenho previsão na norma, na jurisprudência, ou no princípio que eu posso exigir tal coisa, entende? Então eu já tenho essa natureza de cuidado, então... A inteligência artificial ela pode até nos ajudar, mas a gente precisa tomar muito cuidado, ela é muito perigosa, né? Na advocacia demais, né? Sim. Mas então tá, doutor Júlio, eu acho que já tá dando uma hora ali de... Passa rápido, né? A conversa é boa, passa rápido. Doutor, agora eu posso fazer uma outra pergunta relacionada a uma outra claro, situação que eu tenho? Claro. Assim, para o doutor me responder rapidinho. Claro, com certeza. Rapidinho, né? Aquela questão, rapidinho. Eu tenho uma outra situação de uma outra cliente que até ela não... Eu tenho que dar uma cobrada nela. Também é uma questão de divórcio. Só que o que aconteceu? Eles fizeram o divórcio por escritura pública. Fizeram no cartório, extrajudicial. Isso, de cartório, tabelionato. Fizeram o divórcio por escritura pública. Lá foi mencionado que eles não tinham bens e nem dívidas. Simplesmente o divórcio. Só que daí fizeram um contratozinho, o advogado das partes fez um contrato particular de partilha de bens. E nesse contrato não envolve imóveis, terreno, mas tinha um ou dois veículos, que não é a questão dela. A questão dela com esse contrato é porque eles fizeram um financiamento consignado no benefício dela à época, lá em 2018 também, se não me falha a memória, e em favor dele, mas ficou no benefício dela. Aí estipularam lá que ele iria depositando para ela mensalmente o valor das parcelas. Daí ele depositava, vamos supor, a prestação era 180, ele depositaria 200 mensalmente. A última prestação foi agora no mês 7, no mês de agosto desse ano, foi a última parcela. Só que desses anos todos, quase desses 5 anos de parcela, algumas ele pagou, a maioria ele não pagou. Já? Tá bom, obrigado, tá? A maioria ele não pagou. Nossa, agora eu penso aqui, né? Quando faz... Desculpa, perdão, doutora. É que daí a minha questão era, o instrumento particular é assinado pelos dois e mais 2 testemunhas. Na hora já me veio, uma ação de execução de título extrajudicial. Extrajudicial, né? Uma execução, né? Mas aí depois, dando uma pesquisadinha na jurisprudência aqui de Santa Catarina, eu encontrei muita coisa em que, como o acordo da partilha foi feito não pela forma prescrita em lei, que seria lá por meio da escritura pública, ou então de forma judicial, a maioria das sentenças era tudo ao contrário, dizendo que vamos supor, o cônjuge que foi prejudicado entrou, vamos supor, com uma ação monitória para cobrar aquela dívida feita lá no acordo, feito por instrumento particular, e no final as decisões judiciais eram dizendo que aquele acordo não prescrevia a forma prescrita em lei, no caso, teria que ser por escritura pública ou de forma judicial. Nesse caso, né, o que a doutora poderia fazer, que eu acho que ajudaria bastante? Como a gente tem um título meio... A gente não dá para falar que é título ou não, eu acho que o melhor seria o quê? Pedir a nulidade. Então, a ação declaratória de nulidade do ato jurídico. Pedindo a nulidade do documento, dizendo que ele não vale nada, que foi feito no momento que ela não estava com a cabeça boa, uma situação de simulação. Não é difícil a doutora conseguir judicialmente a nulidade desse documento, viu? Mas mesmo depois de tempo, já fazem... Mesmo, porque a ação declaratória de nulidade, ela não tem prescrição. A anulatória tem. A anulatória tem 4 anos, né? Os vícios do negócio jurídico, lesão, coação, agora a nulidade não tem. Então seria uma ação interessante. O nome da ação é Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico.
cobrar o que ele ficou devendo para ela, daí seria perdas e danos? Aí cumularia essa ação com perdas e danos. Aí tudo bem, acho que aí combinaria. Valeria a pena mencionar os dois, né? Porque eu estava estudando a possibilidade, porque eu primeiro pensei de entrar com ação de execução de título extrajudicial, mas daí me deparei com essas questões. Aí depois ação monitória, mas no final também achei decisões em que a ação entrada pelo cônjuge prejudicado até com ação monitória teve as mesmas decisões. Aí eu pensei em entrar com uma ação comum, procedimento comum. Eu ficaria com a ação declaratória de nulidade e perdas e danos. Essa ação não tem prescrição e a gente teria uma chance de fazer a instrução probatória melhor. E a chance de ganhar também seria maior. Eu faria. Com muito carinho, muita propriedade, eu iria nessa. A monitória se tornou uma ação de risco nesse caso. Execução cai por terra. Então, eu ficaria com essa ação porque seria fácil de bater que esse documento que foi feito não tem os requisitos, inclusive do 108 do Código Civil. Não envolve terreno nesse caso, né? Na partilha ali seria bens móveis, eu acho que... Mas bate nisso, que a partilha tem que ser feita dentro de uma audiência ou um instrumento público, dá para trabalhar muito em cima disso, né? Lá não tem autenticidade, não tem fé pública. E daí pedir perdas e danos das parcelas, do valor ali que ele deixou de pagar. Do valor que ele deixou de pagar, já aproveita a mesma ação. Aí, nesse caso, tem conexão boa, né? Sim. E nesse caso, até a questão do foro, porque ela mora numa cidade, ele mora em outra, e nesse instrumento particular que fizeram, foi eleito o foro lá da cidade onde eles moravam na época. Na verdade, vai ser o último local de domicílio deles, onde eles assinaram esse documento. Vai ser lá. Vai ser lá. É o que está estipulado lá no contrato mesmo. Eu ficaria com essa ação, com muito carinho, viu, doutora? Se precisar falar com o cliente, se for fazer, precisar que eu olhe a peça, eu te ajudo, tá? Sempre que a doutora precisar, principalmente nesse começo, eu te ajudo. Tem muita advogada que passa comigo uma vez por mês, às vezes duas, porque aumentou o fluxo de serviço. Eu ajudo. A mentoria é para isso, para dividir responsabilidade, para te ajudar, te proteger o caso. E é muito triste advogar sozinho, né? É muito cruel. É bem complicado, Hoje na verdade. Claro que é. Eu sou sincera pro doutor, para mim tá bem... É horrível. Porque a gente não tem muito aonde correr. Não, e a doutora falou, perguntou na internet, inteligência artificial, risco enorme de errar. Perguntar para um colega de faculdade, ele ou ela vai falar para a doutora de uma forma que não existe, só para o ego, para falar que sabe, vai te prejudicar, porque o nome é seu. Então a mentoria é algo mais profissional, mais sério e mais seguro, né? Porque é diferente, é tudo baseado na prática, nos livros, nas aulas, né? Não vai nunca, jamais vai brincar com a doutora, é diferente, né? A gente tem uma proteção, uma promessa, um juramento, né? Diferente, né? Não, é isso ali. Conta mas comigo. Por hora, então, doutor Júlio, é isso. Força pro maridão, força pra doutora, parabéns pela simpatia, educação. Vier para São Paulo, vem tomar café, ganha livro de presente, conhece a minha equipe. As portas estão abertas, sempre, pra gente do bem igual a doutora, viu? Ok, doutor, obrigada. Se eu precisar novamente, eu vou entrar Por favor. Tem a doutora Renata de Brasília, passa uma vez por semana. Doutor Vinícius passa também um mês sim, mês não. Tem mês que ele passa 2 vezes. Doutor Jesus, de Mato Grosso do Sul. Então é comum, advogados do Brasil todo. Mentoria para isso, viu? Tá ok. Então, Obrigado, tá? muito obrigada, senhor. Tchau, doutora.